Olá, eu me chamo Isabela Noronha e hoje falarei sobre o estudo Anomalias dentárias em pacientes com osteogênese imperfeita, estudo radiográfico retrospectivo. A osteogênese imperfeita, ou OI, é classificada como um grupo heterogêneo de distúrbios de origem genética que afeta o tecido conjuntivo, em especial o colágeno tipo 1, e está associada principalmente à fragilidade esquelética e à baixa massa óssea dos pacientes. O quadro da doença é bem variável e apresenta manifestações tanto esqueléticas quanto extraesqueléticas, e a sua prevalência é de 1 caso para cada 10 mil nascimentos. Algumas das manifestações associadas à OI incluem a esclera azulada, a escoliose, a deformidade nos membros e a hipoplasia do terço médio da face. A OI pode ainda apresentar algumas manifestações orais, como maloclusões do tipo mordida aberta ou mordida cruzada, dentinogênese imperfeita do tipo 1, agenesia dentária, erupção ectópica, impactação e retenção dentárias e a taurodontia. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a frequência de anomalias dentárias, como dentinogênese imperfeita, anomalias eruptivas, agenesia dentária e taurodontia, em pacientes com osteogênese imperfeita atendidos no Centro de Atenção Odontológica a Doenças Raras, na Unidade de Saúde Bucal do Hospital Universitário de Brasília. Foi realizado um estudo transversal e retrospectivo com radiografias panorâmicas de crianças e adolescentes diagnosticados com OI e tratados no Centro de Atenção Odontológica a Doenças Raras do Hospital Universitário de Brasília entre os anos de 2002 e 2022. A amostra do estudo foi selecionada dentre os 133 pacientes atendidos no centro, e excluíram-se aqueles que não possuíam prontuário na endocrinologia pediátrica do HUB. Destes, foram selecionados apenas aqueles que possuíam no mínimo uma radiografia panorâmica no prontuário e que fossem maior de 6 anos. A amostra foi composta então por 69 pacientes e eles foram pareados por idade com pacientes controles não sindrômicos, escolhidos no próprio Serviço de Radiologia Odontológica do HUB. Assim, estabeleceu-se a proporção de 3 controles para cada paciente e a amostra final totalizou 276 radiografias. As radiografias foram então codificadas e randomizadas para que houvesse cegamento na análise. A amostra final foi dividida ainda em 4 subamostras, de acordo com a idade e anomalia avaliada: DI a partir dos 7 anos, agenesia dentária a partir dos 10, anomalias eruptivas a partir dos 9 e taurodontia também a partir dos 10. 3 examinadores participaram da análise das radiografias, aqui chamados de A, B e C. A e B analisaram a ocorrência de DI, agenesia dentária e anomalias eruptivas, enquanto B e C analisaram a ocorrência de taurodontia. Previamente à análise, esses avaliadores foram calibrados com 10% da amostra e, após período de washout de 14 dias, foi repetida essa calibração. A análise de DI, agenesia dentária e anomalias eruptivas foi realizada de forma dicotômica, ou seja, presença ou ausência. Já a análise de taurodontia foi realizada utilizando o software ImageJ e que foram medidas as coroas e as raízes dos primeiros molares permanentes inferiores e caso essa proporção coroa-raiz fosse superior a 1,1, o dente era considerado com taurodontia, segundo o critério proposto na literatura previamente. Após a análise radiográfica, foram desfeitos o cegamento e a codificação das radiografias e realizada a análise de frequência das anomalias em ambas as populações, com a ajuda do software GraphPad Prism. Inicialmente, foi verificado que a maior parte da amostra, ou seja, 53,62% dos pacientes com OI não apresentam dentinogênese imperfeita. Neste estudo, houve maior frequência de agenesia dentária em pacientes com OI do que em controles, assim como estudos prévios como o de TAC e seus colaboradores. A diferença entre as frequências de agenesia dentária dos dois grupos mostrou-se estatisticamente significativa, e quando os terceiros molares foram incluídos na análise, a diferença das frequências também foi significativa. Também houve maior frequência de taurodontia em pacientes com OI do que em pacientes do grupo controle, mas a diferença entre essas frequências de ambos os grupos não foi estatisticamente significativa, embora ela concorde com estudos prévios, como os de Anderson, que encontraram maior prevalência da taurodontia em pacientes com OI do que na população geral. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a frequência de anomalias de erupção em pacientes com OI e pacientes controle. Entretanto, a maior frequência de retenção e impactação dentária nos pacientes com OI, superior à frequência da população controle, conversa com achados de estudos prévios de Malgren e TAC. Ao fim do estudo, pôde-se verificar que a frequência de anomalias dentárias se mostrou maior nos pacientes com osteogênese imperfeita do que no grupo controle, concordando com achados de estudos prévios. Uma caracterização aprofundada das manifestações orais e dentárias da OI é essencial para a melhor compreensão do impacto da doença no desenvolvimento e, sobretudo, no bem-estar dos pacientes sindrômicos. Até nosso conhecimento, esse estudo representa o primeiro no Brasil e no Centro-Oeste a avaliar e caracterizar as manifestações orais e dentárias em pacientes com OI. Agradeço especialmente ao Grupo de Pesquisa em Atenção Odontológica a Doenças Raras e ao PROIC pela oportunidade de desenvolvê-lo.